Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com você nessa hora, né? Que bom que você acessou esse link. Você que faz parte da comunidade Espaço de Vida de Jaguariúna ou do Campo de Amparo, seja muito bem-vindo. E você que talvez esteja acessando esse link pela primeira vez, segunda, terceira vez, que tem feito parte da nossa comunidade distante, né? Estando longe, nesse tempo de pandemia, você também é muito bem-vindo. É um privilégio a gente estar junto nesse momento. Nós temos conversado ao longo dessas semanas sobre uma série que a gente chamou de Diálogos da Paixão. A ideia é tratar de diálogos que aconteceram no finalzinho ali da paixão de Cristo, do momento de Jesus, onde Jesus traz assuntos, dialoga com pessoas, e são assuntos, diálogos que mudam e moldam o nosso caminhar. Hoje, mais específico, a gente vai falar sobre erros e recomeços. A gente vai falar um pouco sobre erros que nós temos em nossas vidas, mesmo diante daquilo que a gente está passando nesse momento. Mas como a gente pode recomeçar? Como a gente pode recomeçar diante desse tempo difícil que a gente está passando? Enfim, é sobre tudo isso que a gente vai conversar. Mas antes, eu queria convidar você para a gente orar neste momento, para que você pudesse acalmar seu coração, desligar tudo que te tira a atenção, para que a gente pudesse estar concentrado no que Deus tem a dizer a nós e no que a gente tem a adorar e bem dizer o nome dele. Vamos fazer isso nessa hora? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por esse momento onde nós estamos aqui juntos, mesmo distantes, mesmo, Senhor, talvez tão longe, mas o Senhor é presente em nossas vidas, o Senhor é presente em nossa história, o Senhor é presente na casa, no coração, no nosso coração, no coração dessa pessoa que ora comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti nossas canções, nossas orações. Recebe, Senhor, este culto, que nosso coração esteja sensível, atento à Tua voz, que a gente possa estar aberto a Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado pelo Seu infinito amor que tem nos sustentado. Obrigado a Deus porque o Senhor cuida de nós, e este momento nós entregamos totalmente ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos pela Sua presença em nossas vidas. Amém. Vamos cantar juntos sobre quem nós somos diante de erros e recomeços. Quem sou eu, o que você diz? O que se vê nem sempre é quem sou. Os meus erros e acertos, enfim, não revelam tudo quanto há em mim. O que sou é mais do que se vê. Quem sou vai além do que eu possa merecer. Sou alguém a quem Deus ama. Sou filho que finalmente aprende a aceitar o imerecido amor do Pai, e assim me salva no olhar do mundo e até de mim. Assim eu sou. Vamos juntos, quem sou eu? Quem sou eu? O que você diz? O que se vê nem sempre é quem sou. Os meus erros e acertos, enfim, não revelam tudo quanto há em mim. O que sou é mais do que se vê. Quem sou
Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos aceita com os nossos erros, o Senhor nos aceita com as nossas deficiências, dificuldades, com as nossas falhas e temores. E na sua cruz, Senhor, nós podemos recomeçar pelo seu amor. Necessito de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Salvar, tem poder para salvar para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo, a ti me rendo. Sempre
Nós temos lido nessas semanas sobre os Salmos de Lamento, né? Textos bíblicos que revelam momentos onde o povo do Senhor se lamenta. E o lamento é mais do que só chorar por uma causa. O lamento é se arrepender. O lamento é refletir diante de toda a dor e dificuldade. Olhar para trás, olhar para o presente e entender como a gente pode caminhar diferente. Enfim, o lamento é algo que expressa o sentimento e o coração do povo do Senhor. E tem uns salmos que falam um pouco disso, Salmos capítulo 13, e eu queria ler com você nessa hora. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exalta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Em cima desse salmo eu quero te convidar a nós intercedermos nesse momento por esse tempo que nós estamos vivendo. Já há mais de 1 mês e meio todos nós aqui estamos vivendo esse tempo de quarentena. E eu sei que as dificuldades têm batido a porta. Dificuldades além da pandemia. Dificuldades que vão além desse momento. Eu queria convidar você para orarmos juntos por isso. Senhor, como esse salmista ora, Pai, nós oramos. Até quando, Senhor? Até quando estaremos com esse anseio e angústia no coração? Até quando, ó Deus, estaremos com esse medo que ronda a nossa porta? Até quando, ó Deus, sofreremos não só o medo dessa pandemia, mas das notícias ruins que têm nos alcançado, que vão além deste tempo, Senhor? Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor, a passar por este momento. Traga alívio e paz ao coração dessa pessoa que está comigo agora orando, intercedendo. Traz alívio e paz ao nosso coração, Jesus. Nos ajuda, Deus, a passar por essas notícias ruins, por esses momentos difíceis, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a vencer e a lutar e a permanecer. Famílias que estão se destruindo, vidas que estão desesperadas pela sua questão financeira, outros que estão entrando em depressão, trancado em casa, outros que temem ao sair na rua. Deus, há tantas dificuldades que estão por vir, medo do que está por vir. Deus, nos ajuda, Pai, a passar por este momento. Nos ajuda, Senhor. Nos dê sabedoria a administrar aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos dê sabedoria, Senhor, a priorizar aquilo que tem que ser priorizado. Nos dê direção, Senhor, para este momento. Que a gente sinta o teu toque, que a gente sinta o seu calor, o seu abraço, nos tocando, nos acalmando, nos lembrando que nós não estamos só. Mesmo que pareça, mesmo que talvez neste momento quem ora comigo está só no seu quarto, ouvindo essa oração em sua quarentena, talvez diagnosticado pelo Covid, talvez diagnosticado por qualquer outra doença, e se sente só nessa hora, que o Senhor possa tocar este coração para que ele entenda que ele não está só e que o Senhor está junto com ele, que o Senhor está junto conosco. A sua presença é real. Como o salmista diz, nós, porém, oramos, exaltamos, glorificamos pelo bem que o Senhor tem nos feito. E o bem é a sua presença em nós, Senhor. O bem é a sua paz em nós. E nós te adoramos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Recebe o nosso clamor, recebe o nosso lamento, a
nossa gratidão a Ti pela Sua presença em nós. Amém. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que você está assistindo esse vídeo, que bom que você vem cultuando a Deus com a gente, aí da sua casa, na sua esfera familiar, com as pessoas que estão com você no seu lar. É muito importante que você separe esse tempo realmente para adorar a Deus a partir das canções, para exaltar o Senhor, para falar com Deus, com a gente em oração e também para ouvir o que Deus tem a dizer para a gente a partir da sabedoria bíblica. Nas últimas semanas, a gente vem falando sobre essa série de mensagens, Diálogos da Paixão. É interessante que na história da humanidade, Deus ele poderia nos ensinar de diversas maneiras, mas Ele prefere nos ensinar a partir de diálogos. Diálogos, às vezes, diretos, muito claros, e diálogos não tão claros assim, que a gente demora a entender. Por exemplo, o que a gente vive hoje, no nosso contexto, mundo e país, a luta contra o Covid-19 não deixa de ser um diálogo que nós somos obrigados a ter com essa circunstância e que o Pai usa isso para nos ensinar alguma coisa. E neste dia especial, eu quero compartilhar com vocês, conversar, refletir o que Deus tem para falar com a gente a respeito de erros e recomeço. Talvez você na sua história já tenha cometido inúmeros erros, assim como eu. Errado diversas vezes, enfiado os pés pelas mãos, aquele erro tão grosseiro que você não sabe nem por onde recomeçar. E quando a gente erra dessa maneira, a gente precisa aprender a recomeçar bem, para que esses erros não sejam cometidos novamente, para que nós estejamos alinhados com a vontade de Deus. Isso não é fácil. E se depender de mim e de você, a gente tem pouquíssimas chances de conseguir. Mas a partir do que Jesus fez entrando na história, morrendo por nós, dando a vida dele para que a nossa vida fizesse sentido, sim, é possível. Falando a respeito de erros, eu quero convidar você a olhar comigo para essa citação de Henry Ford, o dono, o inventor dos carros e que desenvolveu os carros como a gente conhece hoje, o precursor da marca de carros Ford. Ele disse o seguinte: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Henry Ford ele olha de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente costuma olhar para os erros. Ele olha para os erros, para os insucessos, como uma oportunidade. Michael Jordan, talvez o maior jogador de basquete de todos os tempos, ele diz o seguinte: eu falhei e falhei de novo na minha vida. E é por isso que eu tive sucesso. Michael Jordan está dizendo que a partir dos erros que ele teve, das muitas falhas, das inúmeras falhas que foram repetidas, ele obteve sucesso por causa delas. Afinal de contas, ele aprendeu com os erros e aprendendo com os erros, ele experimentou sucesso. É importante a gente olhar para os erros como Henry Ford, como Michael Jordan estão olhando e entender que de fato, os erros, eles podem fazer com que eu e você amadureçamos na nossa caminhada, na nossa jornada de vida. No entanto, não é por isso que eu vou procurar errar para aprender. Eu vou errar mesmo, afinal de contas, é errando que se aprende. Porque, na verdade, o acerto ele não virá simplesmente porque você tenta e erra. A sabedoria bíblica, ela nos apresenta um percurso, uma trajetória para que nós encontremos um real, verdadeiro, adequado recomeço.
Esse recomeço, ele não começará simplesmente porque você errou inúmeras vezes. Um recomeço a partir do que o Pai tem para o seu coração, para a sua história, ele acontece de uma maneira muito específica, como a gente vai ver num cenário bíblico específico a partir dessa mensagem. Os erros são importantes. Não menospreze os pequenos começos e não menospreze os erros que você tem cometido na sua vida. Esses erros, eles servem para ajudar você a amadurecer, mas também não se prenda a eles, porque os erros, eles servem para nos ajudar a amadurecer sim, mas é muito importante que eles fiquem para trás. A sabedoria bíblica, no Evangelho de João, no capítulo 21, fala para a gente a respeito de um cenário bastante interessante. Eu queria que você olhasse comigo para esse texto e deixasse que o Espírito Santo falasse no seu coração, que alimentasse a sua alma a partir do que a Bíblia nos diz. O texto diz assim, no versículo 1 do capítulo 21 do Evangelho de João: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Quando a gente olha para um texto bíblico e a gente encontra essa expressão, depois disso, nós devemos perguntar, depois disso o quê? Depois disso o quê? O que vem antes? Para João relatar usando essa expressão depois disso. Bom, o que tinha acontecido antes? Primeiro, Jesus tinha ressuscitado, Jesus foi crucificado na sexta-feira, no domingo ele ressuscita. Depois, no Evangelho de João, especificamente, o texto conta para a gente que Maria Madalena vai até o sepulcro e não encontra Jesus. No Evangelho de João ainda, o texto diz que depois que Maria Madalena vai e conta para os discípulos, Pedro e João também vão conferir e realmente concluem que Jesus não está lá. Depois, o texto diz para a gente que Jesus aparece para os discípulos uma primeira vez, ele aparece para os discípulos uma segunda vez, e nessa segunda vez é quando Tomé não acredita e tem que tocar em Jesus para acreditar que de fato Jesus ressuscitou. Então, depois dessas coisas, Jesus já apareceu 2 vezes para todos os discípulos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos. Depois de todos esses acontecimentos, Jesus aparece mais uma vez aos discípulos. É interessante que é a terceira vez que Jesus aparece para os discípulos, é a terceira vez que ele, ressuscitado, aparece para os discípulos. Alguma coisa ele quer ensinar, alguma coisa os discípulos precisam aprender, mas parece que eles são um pouco tardios para entender o que está acontecendo. E onde eles estão? Em que contexto? Qual é o cenário desse acontecimento, dessa terceira aparição de Jesus para os discípulos? O texto diz que isso acontece à margem do mar de Tiberíades. E aqui eu queria convidar você a olhar um pouquinho com muito carinho para o cenário bíblico que é apresentado para a gente. O mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, em outros textos chamado de Mar da Galileia, em outros como Mar de Tiberíades, é o mesmo texto. É interessante que 3 anos antes dessa aparição aqui que a gente está lendo no Evangelho de João, capítulo 21, 3 anos antes, Jesus, ele aparece aos discípulos. Os discípulos estão pescando, eles não pescam nada, eles passam a madrugada pescando e eles têm uma pesca frustrada. Jesus aparece para eles e fala assim, faz o seguinte, joga do outro lado a rede. Aí Pedro vai dizer para Jesus, Jesus, a gente pescou a madrugada inteira, a gente entende, nós somos pescadores, você não entende nada, mas como você está falando, eu vou fazer exatamente como você está falando. E aí Pedro joga a rede, e depois que ele joga a rede, eles pescam muitos peixes, e em seguida, Pedro, os discípulos ficam extasiados, e Jesus diz para eles, a partir daqui, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens. 3 anos depois, no mesmo mar, Jesus aparece novamente aos discípulos. Agora, depois de sua morte e depois de sua ressurreição. Quem estava lá? O texto diz que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, que é aquele que precisou tocar em Jesus para crer, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros discípulos que o texto não conta para a gente quem são.
esses discípulos provavelmente estavam naquela primeira cena de 3 anos atrás desse texto, quando Jesus chama os discípulos. Provavelmente todos esses discípulos também estavam lá e agora também estão aqui neste novo fato, nesse novo acontecimento. E esse acontecimento, ele parece um tanto quanto despretensioso, mas ele revela para a gente os reflexos de um erro. Os reflexos de um erro. Gente, erros acontecem. A grande questão é como lidamos com eles e com as consequências das opções que fizemos. Você não está livre, isento de errar. Eu não estou livre e isento de erros. Todos nós, por mais experientes, por mais capazes, por mais virtuosos que sejamos, nós estamos sujeitos a errar, e a errar muito, e a frustrar, a decepcionar pessoas a quem a gente ama demais. E quando esses erros acontecem, é muito triste. Nós precisamos reconhecer isso. Agora, o que de fato impacta a nossa história é como nós lidamos com os erros e com as consequências dos erros. E este texto aqui está prestes a dizer para a gente a respeito da consequência de um erro na vida de alguém que reverberará na vida de outras pessoas. Quando tentamos justificar os nossos erros, geralmente a gente foge das consequências. E quando a gente foge das consequências dos nossos erros, os danos dos erros, eles se estendem, eles se tornam mais abrangentes. Talvez você, na sua vida, na sua história, com sua família, no desenvolvimento da sua espiritualidade, você já cometeu inúmeros erros. Como eu já falei, esse não é o grande problema. O problema é que quando você tenta encobrir os seus erros, quando você foge dos seus erros, os danos dos seus erros, em vez de serem amenizados, pelo contrário, eles se estendem e são mais abrangentes, principalmente na direção das pessoas que você mais ama. Olha o que acontece na vida de Pedro. Pedro, a Bíblia vai contar para a gente, você vai poder perceber isso nos 4 evangelhos. Pedro, em suas palavras, demonstra um ímpeto e uma autoconfiança excessiva. Jesus, ele começa a falar alguma coisa, Pedro se levanta e diz, deixa que eu faço para você. Jesus menciona a possibilidade de morrer na cruz, de entregar a vida pela humanidade. Pedro diz, jamais, jamais, eu morro no seu lugar, jamais isso vai acontecer. Pedro, em suas palavras, em suas atitudes, ele demonstra um ímpeto e uma autoconfiança excessiva. Ainda, Jesus alerta Pedro sobre sua negação. Jesus diz, olha Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro não acredita naquilo, mas, de fato, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E mais, Jesus apareceu por 2 vezes aos discípulos. Como eu falei, essa vez aqui no capítulo 21 do Evangelho de João é a 3ª vez que Jesus aparece aos discípulos. Nas 2 primeiras vezes que Jesus apareceu aos discípulos, provavelmente, com toda a certeza do mundo, Pedro estava entre os discípulos. Pedro e Jesus não trocaram uma palavra a respeito do fato de Pedro ter negado a Jesus. Talvez se fosse eu, se fosse você, de uma maneira muito afoita, nós, na primeira vez que nos encontrássemos com Jesus, tentaríamos ir na direção de Jesus e dizer, Jesus, me perdoa, você disse que eu ia negá-lo e eu neguei mesmo, e me perdoa, não sei nem o que dizer. Parece que Pedro, que era uma pessoa que tomava atitudes muito facilmente, até sem pensar, parece que ele também poderia ter feito isso, mas não. O erro de Pedro abalou tanto a alma dele, o erro de Pedro machucou tanto o coração e a mente de Pedro, que nas 2 primeiras vezes que ele encontra com Jesus já ressurreto, Pedro não tem coragem de dirigir a palavra a Jesus, pelo menos nenhum relato nesse sentido é passado para a gente. Quando tentamos justificar, esconder os nossos erros e não tratamos deles, os danos dos nossos erros, eles não são amenizados, pelo contrário, eles se expandem e são mais abrangentes. Pedro
de alguma maneira tenta esconder o seu erro, talvez não tocando no assunto. Será que ele vai conseguir minimizar os danos do seu erro? Não, pelo contrário, porque olha o texto diz para a gente, os reflexos de um erro. Versículo 3 do capítulo 21, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. O que esse texto quer falar para a gente a partir dessa primeira afirmação? Perceba que Pedro não convida ninguém para ir com ele, Pedro não diz vamos pescar, Pedro não pergunta o que vocês acham de nós irmos pescar neste momento. Não, Pedro simplesmente diz, vou pescar. Isso aqui é um reflexo de um desejo de Pedro por voltar a viver a vida de autonomia que todos nós, seres humanos distantes de Deus, queremos viver. Pedro toma uma decisão, a decisão dele é, vou pescar. No panteão grego existiam vários deuses que a cultura grega cultuava, e o deus principal dos gregos era Zeus. Hoje, atualmente, 2020, se nós tivéssemos um panteão de falsos deuses que nós seguimos, que nós idolatramos, que nós gastamos tempo e energia na direção deles, com certeza o Zeus do nosso tempo seria a autonomia. Nós gostamos de ser autônomos, nós queremos independência financeira, queremos independência das pessoas, nós queremos não depender de ninguém, afinal de contas, nós nos bastamos. E Pedro, quando ele está vivendo o ápice da dor referente aos erros que ele cometeu, Pedro, ele diz, vou pescar, eu não preciso de ninguém, se ninguém quiser ir comigo, ok, eu vou pescar. Mas, como a gente vem conversando, quando a gente erra, os nossos erros não dizem respeito apenas a nós. Olha o que acontece na sequência. E eles disseram, eles quem? Os outros discípulos que estavam juntos. Nós vamos com você. Sabe por que isso acontece? Porque os meus erros e os seus erros, eles não ficam só com a gente. Quando nós não tratamos os erros que nós cometemos, quando nós não pedimos perdão para as pessoas, quando nós não nos reconciliamos uns com os outros, os danos dos nossos erros, em vez de serem esquecidos, eles começam a reverberar na vida dos outros e mais, na vida de quem a gente mais ama. Os discípulos de Jesus voltam a pescar, desesperançados. O que significa voltar a pescar? Gente, eles já tinham visto Jesus tendo aparecido a eles outras 2 vezes. Eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Eles já sabiam que Jesus já não estava mais entre os mortos, mas o coração deles se recusava a crer de que a vida tinha mudado. O coração deles ainda vivia desesperança e focos de morte, de sofrimento, de angústia. E voltar a pescar, nada contra voltar a pescar, nada contra trabalhar nas suas profissões, nas profissões que Deus nos capacitou para desempenharmos nossas funções. Nada contra, mas o fato deles irem pescar significa, vamos voltar para aquela nossa vidinha, que a gente não acredita mais nisso. Já não deu certo. Esse negócio de Jesus já não deu certo como a gente imaginava que ia dar. O erro de Pedro de negar Jesus, posteriormente, de assumir uma vida de autonomia, porque Pedro era um líder desses discípulos. Isso gera reflexo na vida dos discípulos. Por quê? Pela influência que ele tinha na vida deles. Eu quero dizer uma coisa para você. Os seus pecados, os seus erros, eles são os mestres dos erros e dos pecados das pessoas a quem você influencia. Você como pai, você como mãe, você como líder em uma comunidade cristã, você como um irmão mais velho, como um amigo influente, os seus erros, eles são capazes de influenciar diretamente as pessoas que cercam você. É muito importante que você saiba disso, para que você possa hoje iniciar um recomeço na sua história, a partir do que Jesus fez na vida de Pedro e dos discípulos, e pode fazer na minha e na sua história. Ainda o texto diz que eles entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pedro tomou uma decisão
que gerou influência na vida dos discípulos, e porque essa decisão estava baseada em erro, a consequência é: não pegaram nada. João diz para a gente que naquela noite, essa descrição de cenário não é apenas uma descrição fática, referente ao fato em si, da noite, da hora do dia, mas João quer ensinar para mim e para você que naquela noite, a vida daqueles discípulos era uma noite. A vida daqueles discípulos era tão escura, era de tantas trevas e desesperança, que nem ao menos peixes eles conseguiram pescar naquele dia. Talvez essa realidade de noite é a realidade que você está vivendo na sua história enquanto você assiste esse vídeo. Talvez os seus maiores sonhos, as suas maiores metas, projetos para a sua vida, para a sua família, para o seu ambiente profissional, essas esperanças têm ido por água abaixo, e isso tem afligido, entristecido a sua alma profundamente. Quando você acha que as coisas vão melhorar, então é que elas pioram, e as pessoas que você acha que virão te ajudar são aquelas que mais dão as costas para você. E quando a esperança parece que vai existir, você percebe que a sua vida está escorrendo por entre os seus dedos. Parece que a noite não passa. É essa a realidade que os discípulos estão vivendo. E por que eles vivem essa realidade? Reflexos de um erro. Que erro eu e você cometemos? Muito mais do que pecados que eu e você possamos ter cometido, é importante que nós saibamos e que essa informação esteja muito presente na sua mente. Nós somos reflexo de erros dos nossos pais, não no que se refere ao seu pai e à sua mãe aqui, mas aos nossos pais lá em Gênesis 3. Adão e Eva. A sabedoria bíblica nos diz que Deus criou a mim, criou a você de maneira perfeita, que nós fomos criados para ter um relacionamento, um diálogo aberto com Ele o tempo todo. Gênesis 1 e 2 vão falar disso. Mas em Gênesis 3 nós também aprendemos que o ser humano quis ser independente, ou melhor, ele quis ser autônomo. E a autonomia, apesar de parecer ser uma coisa muito bela, a partir da sabedoria bíblica, é pecado. E quando a humanidade se afasta de Deus, ela começa a experimentar os reflexos desse erro, as consequências desse erro. E quando nós estamos afastados de Deus, tudo que a gente vive é uma realidade de noite, de densas trevas em nossa história. Você pode frequentar uma comunidade cristã. Antes do isolamento, pode ser que você frequentasse uma comunidade cristã 1, 2 vezes por semana, e mesmo assim você vivesse uma realidade de densas trevas. Sabe por quê? Porque a realidade do dia, do amanhecer, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com uma instituição, não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com quem está do nosso lado. Olha o que o versículo 4 vai dizer para a gente. Ao amanhecer, João já conta para a gente que as coisas estão melhorando, já não é mais noite, não são mais densas trevas. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Por que melhora? Não melhora porque os discípulos fizeram por onde, não melhora porque eles ganharam um prêmio, um dinheiro que eles não estavam esperando receber, porque a esposa de um dos discípulos ficou grávida. Não é isso que aconteceu. O que fez com que amanhecesse na vida desses discípulos é porque Jesus estava lá. Se você gostaria que a sua vida fosse transformada da noite para o dia, você precisa contar com a presença de Jesus. Os discípulos não o reconheceram. Talvez eles o avistaram de longe, mas quem é aquela pessoa que está lá? Estava amanhecendo, talvez ainda não estivesse tão claro, e eles olham para o horizonte, e lá na praia tem uma pessoa, e alguém está lá, mas não sabemos quem é. Mas Jesus lhes perguntou, a hora que o barco dos discípulos está chegando próximo da areia, Jesus pergunta, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. É interessante que essa palavra, filhos, no grego, ela se refere a crianças. Paidion se refere a crianças, a pequenas crianças. Parece que Jesus está dizendo para esses discípulos, crianças, vocês se comportam como crianças, vocês agem como crianças, vocês agem como
filhos pequenos, imaturos, correndo para lá e para cá, filhinhos, vocês têm algo para comer? E eles tinham ficado o tempo todo lá, pescando, a madrugada, e eles não tinham nada. Nós não temos nada. O texto continua, Jesus disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Gente, olha que interessante. Talvez, quando Jesus disse, lancem a rede, talvez um dos discípulos olhou um para o outro e disse, a gente já viu isso? Onde que a gente já viu isso? Parece que alguém já falou isso para a gente. Há 3 anos atrás, parece que a gente teve uma experiência muito parecida com essa, mas parece que os olhos deles ainda não estão abertos. Mas eles obedecem à orientação de Jesus. Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles obedecem à orientação de Jesus. Eles lançam a rede e não conseguem recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Olha o que a gente aprende aqui. Que quando a gente ouve a orientação de Jesus, e mais do que ouvir, a gente se submete à orientação de Jesus, o nosso Deus, nós também temos consequências. Mas diferentemente das consequências do nosso erro, ouvir a Jesus e nos submetermos à vontade dEle é colher boas consequências. Eu quero encorajar você que está vendo esse vídeo, assistindo essa mensagem, a olhar para a sabedoria bíblica e a começar a se lembrar dos princípios que você um dia talvez foi ensinado em escola dominical quando você era criança, muitos anos atrás, em cultos infantis, ou quando você aceitou Jesus há 5, 10, 15 anos atrás. Talvez você esteja assim como Pedro, assim como os outros discípulos, e em vez de caminhar na direção daquilo que você acredita, você voltou a pescar. E você voltou a pensar em dinheiro, você voltou a ter o Deus da sua vida, a autonomia, o dinheiro, o prazer, você voltou a fazer as coisas que qualquer pessoa faria, que não conhece a Jesus. Mas neste dia, enquanto você assiste essa mensagem, o Espírito Santo, Ele está tocando o seu coração para que você se lembre que ouvir a orientação de Jesus, se submeter a ela, é colher outras consequências. Consequências de vida para a sua família, para a sua história. O texto continua e fala para a gente de um encontro inesperado que traz para a vida de Simão Pedro algo novo. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Aqui, João reconhece a Jesus, é aqui. Jesus já está com eles ali, mas eles somente reconhecem Jesus aqui. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Este versículo aqui, este pequeno recorde de texto, fala para a gente de algo muito interessante. Olha, gente, o quanto Pedro estava perdido, o quanto um erro destrói a nossa vida, o quanto um olhar fugitivo de um marido para uma mulher, longe do seu casamento, de uma mulher para um homem, fora do casamento, pode destruir a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus filhos e gerar consequências catastróficas. Nós ficamos perdidos por causa de erros, perdidos por causa de pecados. Isso é verdade na vida de Pedro. Olha o que acontece. Pedro tinha tirado a sua roupa, tirado a sua capa. Naquele contexto, tirar toda a roupa e estar nu era algo impensável para alguém de integridade, para alguém temente a Deus, para alguém como Pedro, que tinha tido as experiências que tinha tido ao lado de Jesus. Mas quando ele vê Jesus e quando ele reconhece Jesus a partir do que João disse, Pedro veste a capa e faz uma coisa absurda. Por que ele veste a capa e se joga na água? Não deveria ser o contrário? Ele não deveria estar vestido, tirar a roupa para se jogar no mar? Mas não, ele faz algo que demonstra para a gente o quanto Pedro estava perdido. Ele tinha tirado a roupa, e tirar a roupa ali significa, eu não acredito em mais nada, eu não espero mais nada da minha vida.
Mas quando ele vê Jesus, ele veste de novo a sua capa e ele se joga no mar, na direção de Jesus. No versículo 9, o texto diz: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. A hora que eles chegam na praia, não apenas Jesus tinha dito para eles onde eles deveriam jogar a rede para que de fato pescassem, não apenas isso, quando eles voltam e chegam na praia, Jesus já tem uma fogueira e já tem peixe sobre brasas e um pouco de pão. Depois que Jesus ressuscitou, você vai perceber que todos os textos que falam a respeito da ressurreição de Jesus, toda vez que Jesus aparece com os discípulos, tem pão. Toda vez que Jesus aparece com os discípulos, existe pão. Sabe o que a gente aprende? Que quando Deus se encontra com a gente, a partir da vida de Jesus Cristo, nada vai faltar para a gente. Nem pão, nem esperança, nem alegria, nem recomeço. Porque onde Jesus está, existe pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E aí, depois desse momento, os versículos continuam, mas eu quero pular com você para o versículo 15, onde Jesus de fato faz um convite ao recomeço. O texto diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Se você se lembrar um pouquinho do que os evangelhos contam para a gente, do que inclusive eu já disse aqui nessa mensagem, você vai se lembrar que Pedro era aquele que dizia: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Ele gritava para todo mundo, para quem quisesse ouvir: eu amo Jesus, eu vou dar a vida por esse cara. Ninguém ama Jesus mais do que eu. Agora, Jesus chega para ele e pergunta: Pedro, filho de João, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Simão diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Mas Jesus não diz isso apenas uma vez, o texto continua. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. É interessante que quando a gente magoa as pessoas, quando você erra com alguém, você gostaria de ser perdoado por isso, mas quando as pessoas erram com a gente, ou quando elas fazem algo que a gente não se agrada, a gente se irrita. É interessante que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro, nas 2 primeiras vezes que Jesus apareceu ressuscitado, Pedro não conversou a respeito disso com Jesus, mas aqui é Jesus quem começa a conversa com Pedro, é Jesus quem toma a iniciativa, e quando Jesus começa a ser incisivo com Pedro, Pedro fica magoado. Pedro fica magoado por Jesus lhe perguntar por 3 vezes se de fato Pedro o amava. É interessante que nesse momento da história existe um entendimento de que um contrato, para ser firmado oralmente, como é o caso dessa conversa aqui, ele precisava ser firmado na presença de muitas pessoas, então uma conversa pública, e uma conversa que fosse onde a pessoa afirmasse os termos do contrato por 3 vezes. É interessante que quando Pedro nega Jesus, ele nega publicamente, por 3 vezes.
como se ele estabelecesse um contrato de que ele não era amigo, discípulo de Jesus. Jesus aqui está escrevendo um novo contrato. Pedro, você me ama sim. Eu vou fazer você dizer isso 3 vezes, publicamente, para ficar registrado que você me ama e que vai cuidar das minhas ovelhas. E quando você olha para a história de Pedro, quando você olha para a vida desse discípulo de Jesus, você percebe claramente que ele foi extremamente usado por Deus. Se você olhar para o livro de Atos, para os relatos de Lucas, no livro de Atos, você vai perceber que Pedro, ele é uma das colunas da igreja primitiva, mas não sem antes ter experimentado terríveis erros, frustrações. Talvez os erros e frustrações que você já vivenciou na sua história, eles têm conduzido a sua vida, e eles têm feito você olhar para as pessoas a partir desses erros. Você tem usado a lente dos seus erros para julgar fatos novos que acontecem na sua história, mas hoje eu quero convidar você a jogar essas lentes fora e a se lembrar que Jesus vem ao seu encontro e Ele quer estabelecer um novo contrato, não um contrato de erros baseado no erro, no desacerto, mas Ele quer estabelecer um novo contrato com você, baseado no amor, no perdão. No Evangelho de Lucas, a respeito de Simão Pedro, tem um texto que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas só para a gente lembrar um pouquinho, para contextualizar. Jesus chega para Simão Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Olha que interessante, Satanás pediu vocês, no plural, os discípulos, mas Jesus, ele diz: eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, quando você entender isso, pastoreie minhas ovelhas, fortaleça seus irmãos, cuide das minhas ovelhas. A peneira, gente, a peneira serve para toda impureza ficar retida e para algo de bom do produto a ser peneirado passar e ter uma substância mais nobre como resultado. Pedro, antes da peneira, claramente, Pedro era uma pessoa orgulhosa, cheia de autoconfiança, com opiniões fortíssimas, uma pessoa impetuosa, ele não pensava meia vez antes de agir. E com um juízo muito duro a respeito dos outros, de quem errasse perto dele. Pedro era uma pessoa muito, muito dura. Mas quando Pedro passa pela peneira, e a peneira de Pedro, na vida de Pedro, com certeza, é o momento onde Pedro nega Jesus. Após isso, a dor, a consciência de Pedro pesada por ter feito isso, e até esse momento onde Jesus vem conversar com ele, esse é o processo de peneira na vida de Pedro. Agora, após isso, quando você olha para Pedro no livro de Atos, Pedro é uma pessoa que transmite humildade, dependência de Deus, mansidão, sensatez. Quem diria? Pedro, uma pessoa sensata, e misericórdia. Eu não sei como você está hoje, como está o desenvolvimento da sua espiritualidade neste momento da história. O que eu sei é que, assim como Pedro, assim como eu, você deve passar por inúmeros momentos na sua vida que são momentos de peneira. Eu duvido que você tenha vivido, esteja vivendo nos últimos anos, décadas, apenas dias maravilhosos na sua história, onde nada de ruim acontece com você. Eu duvido, porque essa não é a realidade do ser humano. Nós vivemos dias difíceis porque desde que nós resolvemos ser independentes, autônomos, nós nos afastamos do Criador e a gente colhe consequências. Agora, existe um momento na nossa vida que a gente pode, apesar dos dias difíceis, apesar dessa peneira, nós
nos encontramos com Jesus, Ele vem ao nosso encontro e Ele restabiliza completamente a nossa vida. Nesse sentido, eu quero perguntar para você, eu tenho certeza que você já experimentou essa peneira aqui, a questão é, de que lado você está agora? Mesmo depois da peneira, você continua sendo uma pessoa orgulhosa, cheia de autoconfiança, de opiniões fortes, ninguém pode com você, a sua opinião tem que prevalecer sobre a opinião de todo mundo. Você não é uma pessoa que perdoa, você é uma pessoa que prefere se afastar dos outros e está até gostando do isolamento, afinal de contas não precisa aguentar muito aquelas pessoas que vêm cercar você. Se as peneiras que você tem passado na vida ainda assim não têm gerado em você humildade, dependência, mansidão, sensatez, misericórdia, gente, hoje, enquanto você ouve essa mensagem, deixe o Espírito Santo tocar no seu coração. E deixa com que as consequências que você tende a colher daqui para frente sejam boas consequências, consequências da vida de Jesus, e não reflexos de erros. Não volte a pescar, não volte a fazer as coisas que você fazia antes, não volte a agir como alguém que não crê em Jesus, não volte a agir como alguém que não tem o Espírito Santo em seu coração, não volte a viver assim, porque não vale a pena. Você colherá frutos, consequências terríveis na sua vida, e pior, na vida das pessoas que você influencia. Pedro, ele foi completamente transformado por esse momento muito difícil que ele viveu na vida dele, não pelos méritos de Pedro, mas porque existe alguém que se encontrou com Pedro e se importou definitivamente com ele. Nesse sentido, quero convidar você a refletir, a praticar neste momento, enquanto você assiste esse vídeo. Você entende que os erros que você cometeu geram consequências na sua vida e mais, na vida de outras pessoas, pessoas a quem você ama muito. Você entende que os erros que você vem cometendo na sua história, erros pequenos, erros grandes, erros por agir impulsivamente, erros por ser omisso, erros por falar demais, erros por falar de menos, você entende que esses erros geram terríveis consequências na sua vida e na vida de quem você ama? Sim? Se sim, o que você vai fazer a respeito? O que você vai fazer a respeito? Nós vivemos dias onde nós precisamos refletir profundamente a respeito das nossas ações, porque postar nas redes sociais que você se preocupa com as pessoas, dizer que você está com saudade de fulano, de ciclano, mandando uma mensagem de WhatsApp, gente, isso é muito pobre. É importante, faz parte, mas é muito pobre. O que eu posso fazer para ir na direção de um acerto, de um conserto, a respeito de um erro que eu cometi no passado? Talvez você que está vendo esse vídeo, seja tempo de você pegar o telefone e ligar. Lembre-se, o seu telefone também liga, não é só para redes sociais, não é só para mandar mensagem, ele liga. Ligue para alguém e peça perdão a respeito de algo que você fez no passado. Peça perdão para alguém que você magoou, para alguém que você frustrou por causa de suas atitudes. O que você pode fazer a respeito? E 2, lembre-se, a questão não é se Jesus nos ama, lembre-se disso. A questão não é se Jesus nos ama. Veja bem, Pedro não tem dúvida de que Jesus o ama. Talvez por isso Pedro não chegou até Jesus na primeira, na segunda vez que Jesus apareceu para os discípulos. Jesus não tem dúvida que Pedro não tem dúvida que Jesus o ama. A questão é, nós o amamos? A questão aqui no texto de João 21 não é se Jesus ama Pedro, mas é se Pedro ama Jesus. Às vezes, diante desse momento, Covid-19, a gente fica pensando a respeito de: será que Deus nos ama? Será que Deus nos ama? Afinal de contas, tanta coisa acontecendo, será que Ele se importa com a gente? A questão mais primordial é: será que nós amamos a Deus? Será que nós amamos a Deus? Se sim, se nós o amamos, então Ele diz para mim e para você: então cuida
das minhas ovelhas. Liga para elas, diga que você está com saudades. Vá na direção delas e entregue uma cesta básica para quem está passando fome em casa. Vá na direção das pessoas que estão precisando e pergunta se elas querem uma ajudinha em dinheiro. Afinal de contas, você me ama, então cuide das minhas ovelhinhas. Queria te convidar a fechar os seus olhos para a gente orar juntos. Deus de graça, obrigado porque o Senhor não nos abandona nos nossos erros. Nós cometemos erros e fazemos isso, Deus, recorrentemente. Nós somos falhos. A gente faz como Pedro, a gente decide simplesmente por um caminho de autonomia. E quando a gente faz isso, pior do que fazer mal para a gente faz mal para as pessoas que a gente mais ama. E elas sofrem, e elas colhem também frutos, Deus, de desespero, de desesperança, de sofrimento, assim como a gente. Por quê? Porque nós resolvemos nos afastar do Senhor. Mas Deus, obrigado porque o Senhor Jesus, assim como foi o encontro de Pedro, assim como restaurou a vida de Pedro, o Senhor tem um recomeço para mim e para cada irmão e irmã que está assistindo essa mensagem neste momento. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor leve mesmo, Deus, de um novo vigor, de uma nova vida, para um novo tempo de recomeço na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E que nós, Deus, possamos, quando passarmos pela peneira da vida, quando passarmos por dias difíceis, assim como estes dias difíceis que estamos vivendo, Deus, de quarentena, de isolamento, Deus, que nós não saiamos do lado de lá mais orgulhosos, ou o mesmo tanto de orgulho de antes, Deus, mas que nós possamos aprender, assim como Pedro aprendeu e viveu dias diferentes depois, transformado por sua graça, que nós também sejamos transformados, que as peneiras da vida que afligem a nossa alma não sejam inúteis, mas que nos mudem a partir de encontros com Jesus, onde sempre há pão. Por favor, Deus, faz isso, convence-nos disso, para a honra e glória do seu nome é que a gente ora. Amém. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te meu coração, na salvação caminho, teu Espírito vive em mim, declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te a Deus.
meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Vamos juntar essa oração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Eu estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu destes tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão aí na sua casa? Tem que usar máscara pra sair. Olá pessoal, nós aqui da nossa família estamos com saudade, estamos orando por vocês. Espero que tudo isso passe logo, para que nós possamos nos encontrar novamente para orar juntos, adorar. Um grande beijo da nossa família. Um grande beijo, pessoal. Fique com Deus e todos vocês estão em minhas orações. Um beijão. Bom dia, meus irmãos. Espero que vocês estejam bem. Queria dizer que eu estou com saudade. A gente está um pouco mais distante aqui em Mojimirim, mas a saudade é muito grande. A vontade de estar com vocês é imensa. Espero que logo passe toda essa situação que a gente entende que é uma situação complicada, mas que em breve, muito em breve, eu possa estar com vocês de novo, abraçando, conversando, matando a saudade. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e fiquem com Deus. Oi pessoal, tudo bem? A gente espera que vocês estejam bem, assim como nós. Estamos aqui em casa, firmes, né, na fé de que tudo isso logo vai passar e a gente vai poder estar juntos de novo. É isso aí, conte com as nossas orações, estamos juntos aqui orando. Logo, logo vamos estar juntos de novo, tendo comunhão com Deus e uns com vocês. Abração, tudo de bom. Oi gente, estamos passando aqui para dizer que por aqui tá tudo bem e a gente espera que com vocês esteja tudo bem também. Estamos morrendo de saudade de todos vocês, não vejo a hora de passar essa pandemia logo pra gente estar junto. Um beijo, fiquem todos com Deus. Todas as semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual.
Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Que Deus abençoe grandemente a sua semana, que você tenha um excelente recomeço de todos os erros que você possa ter cometido. Jesus, Ele está com você para te dar forças e te instruir nessa nova etapa da sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Senhor Deus e que a paz e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje para todo sempre. Amém.